Ela fez um brinde durante o chá de bebê da minha nora. Quando a velha senhora vai ao lar de idosos, seu quarto se torna o berçário. Quando divulguei o teste de DNA do bebê, todos ficaram em silêncio. Estou feliz por você estar aqui. Para ver até que ponto minha narrativa chegou, continue lendo até o fim e deixe um comentário sobre a cidade de onde você está vendo. Eu olhei para o frágil xícara de chá em minhas mãos, apertando meu aperto até que meus nós dos dedos ficaram brancos. Eu senti como se estivesse sendo ridicularizado pelas adoráveis decorações do chá de bebê que me levaram 3 dias para montar. Balões azuis suaves, cuidadosamente escolhidos, buquês de flores, e a faixa artesanal que dizia, "Bem-vindo, Little One". Agora tudo parecia um monumento à minha própria loucura. Quando a velha senhora vai ao lar de idosos, o quarto se torna o berçário. Minha nora Olivia terminou sua torrada com um sorriso que parou com os olhos, suas palavras permanecendo no ar enquanto segurava sua via de champanhe. Havia silêncio na sala de estar da casa em que morava há 43 anos. 20 conjuntos de olhos passaram entre o meu rosto sem expressão e o arrogante de Olivia. Uma senhora metade da minha idade acabará de me eliminar do meu próprio destino. Meu nome é Ruth Bennett e tenho 65 anos. O pensamento de que eu logo seria enviado para alguma instalação ou simplesmente a dureza casual foi o que mais me afetou. Não, a resposta do meu filho Daniel foi a mais dolorosa. Ele riu. Na verdade, meu único filho riu com a ideia de me jogar fora como móveis antigos. Ele finalmente comentou: "Mamãe tem muita vida nela ainda, mas era tarde demais e frágil." Seu braço ficou com segurança na cintura de Olivia, e agora era impossível negar sua frente unificada contra mim. Eu cerrei meus dentes. Bem, suponho que todos tenhamos que fazer planos. Embora eu não me sentisse estável, meu discurso parecia estável. Tendo ensinado inglês no ensino médio por 40 anos, eu sabia como permanecer composto diante da humilhação. A discussão estranha continuou durante a reunião. Margarete, uma das minhas amigas, veio reabastecer seu prato e apertou meu braço. Ela disse em um sussurro: "Você está bem?" Eu disse, claro, mentindo. Passei pelos movimentos da anfitriã ideal mecanicamente pelo resto da tarde. Os comentários de Olivia continuaram ecoando na minha cabeça enquanto eu cortava o bolo, servi o chá e elogiei os presentes. Quando a velha senhora vai ao lar de idosos, notei olhares simpáticos nos olhos dos meus amigos, mulheres que estavam lá quando Frank morreu há 3 anos e que me conheceu desde antes de Daniel nascer. A dureza indiferente de Olivia foi quase superada por sua piedade muda. Depois que todos foram embora, eu recusei as ofertas hesitantes de assistência de Daniel e passei uma hora limpando. Olivia, reclamando de cansaço grávida, retirou-se para o quarto de hóspedes. Meu filho permaneceu na porta da cozinha. Você percebe que Olivia estava apenas brincando, não é, mãe? Ela não pensa. Pressionando um saco de lixo nas mãos dele, eu o interrompei. Tire isso, por favor. Sentei-me na minha vaidade e dei uma olhada séria quando a casa finalmente estava quieta e eu estava sozinha no meu quarto, que Olivia já havia se transformado em um viveiro em minha mente. Hoje à noite, as rugas ao redor dos meus olhos ficaram mais pronunciadas. Frank sempre se referiu aos meus cabelos prateados como fios de anjo, mas agora parecia cinza. Eu tinha acabado de me tornar nisso. Um substituto? Um aborrecimento aguardando realocação. Abri a gaveta onde mantive as coisas de Frank, seus óculos de leitura, seu relógio de bolso, um cartão que ele me deu em nosso último aniversário antes que o câncer o levasse. Para minha Ruth, dizia, a mulher mais forte que eu já conheci. Forte. Foi assim que todos me ligaram depois que Frank morreu. Ruth é tão forte, eles diriam no funeral. Ela está lidando com isso tão bem. O que eles não viram foram as noites que passei segurando seu travesseiro, as manhãs que fiz 2 xícaras de café por hábito. Após a morte de Frank, eu me lançaria em ser a mãe perfeita e a futura avó. Eu ofereci a Daniel e Olivia minha casa quando eles mencionavam querer economizar para um lugar maior. Redecorei o quarto de hóspedes para eles, comecei a cozinhar as refeições favoritas de Olivia, mesmo que ela sempre encontrasse algo errado com eles. Eu estava tentando tanto ser útil, não ser um fardo. E essa foi minha recompensa, ser humilhado publicamente e tratado como uma data de validade e não como uma pessoa. Eu vislumbrei o relógio de Frank. Ele sempre me disse que eu era muito flexível, disposto a colocar os outros em primeiro lugar.
Ruth, ele diria, você precisa se defender mais. As lágrimas que eu estava segurando o dia todo finalmente se derramou. Mas quando os limpei, algo mudou dentro de mim. Uma faísca acendeu onde só havia sido ferido. Pensei em como Olivia estava agindo nos últimos meses. Os telefonemas silenciosos, as ausências inexplicáveis, a maneira como ela mudou de assunto sempre que eu entrava em uma sala. No começo, eu atribuí isso para os hormônios da gravidez, mas agora eu me perguntava se havia algo mais acontecendo. Lembrei-me do correio estranho que havia chegado para ela na semana passada, um envelope que ela havia arrancado das minhas mãos antes que eu pudesse ver o endereço de retorno. Lembrei-me de como ela parecia nervosa quando seu telefone tocou durante o jantar há 2 noites e como ela saiu para atender a ligação. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais certo me tornava que Olivia estava escondendo alguma coisa. E o que quer que fosse, pretendia descobrir. Eu posso ter 65 anos, mas ainda não estava morto. E eu certamente não ia a nenhum lar de idosos sem lutar. Cessei minhas lágrimas e olhei para o meu reflexo novamente. Desta vez, vi algo mais aos meus olhos: determinação. Quando a velha senhora vai ao lar de idosos, as palavras de Olivia ecoaram mais uma vez, mas desta vez em vez de dor, elas alimentaram uma determinação silenciosa. Eu não estava indo a lugar nenhum. E se minha nora pensasse que poderia me empurrar para fora da minha própria casa, fora da vida do meu filho, ela estava prestes a aprender uma lição muito importante sobre a subestimação de Ruth Bennett. Na manhã seguinte ao chá de bebê, acordei com propósito. Minha humilhação havia endurecido a resolução da noite para o dia. Eu mudei pela minha rotina matinal com uma energia diferente, observando a casa mexer na vida através de novos olhos. Daniel saiu cedo para o trabalho, beijando Olivia adeus à porta enquanto mal me reconhecendo com um distraído: vejo você hoje à noite, mãe. Percebi como ela mudou o momento em que ele se foi. Seu sorriso sacarina caindo, sua postura relaxando como se estivesse aliviada para perder uma fantasia pesada. Estou saindo um pouco, anunciou Olivia, sem se preocupar em olhar para mim enquanto ela reunia sua bolsa. Não espere almoçar. Nomeação do médico? Perguntei casualmente, mexendo meu chá. Ela hesitou, apenas uma fração por muito tempo. Sim, Jack, app de rotina. Eu assenti, dizendo nada mais. Mas quando ela saiu, notei algo estranho. Ela estava usando saltos. Em seu 7º mês de gravidez, quando ela estava reclamando constantemente sobre pés inchados, ela havia escolhido saltos de 3 polegadas para uma consulta médica. Nas 2 semanas seguintes, observei Olivia com cuidado. Quanto mais eu assistia, mais inconsistências encontrei. Terça-feira, ela alegou ter encontrado seu grupo de apoio à gravidez, mas voltou com sacolas de lojas da cidade. Quinta-feira, ela mencionou almoçar com a mãe. No entanto, quando liguei para Patrícia mais tarde naquele dia para agradecer-la pelo presente do chá de bebê, ela mencionou estar no trabalho o dia todo. Você parece distraído, Ruth, disse Margarete durante o café na nossa reunião semanal. Somos amigos há 30 anos, tínhamos casamentos, crianças e agora viuvez juntos. Algo não está certo com Olivia, eu admiti. Ela está escondendo alguma coisa. Margarete colocou sua xícara. Como o que? Eu ainda não sei, mas ela está constantemente em seu telefone enviando mensagens de texto para alguém. Quando Daniel está por perto, ela é a mãe expectante perfeita. No momento em que ele sai, ela se transforma. Talvez sejam apenas hormônios da gravidez, sugeriu Margarete. Eu balancei minha cabeça. Não, é mais do que isso. Ontem, eu a ouvi no telefone dizendo: ele não suspeita de nada. E quando ela me viu, ela desligou imediatamente. A expressão de Margarete suavizou-se com preocupação. Ruth, você tem certeza de que não está apenas procurando problemas depois do que ela disse no chuveiro? Não é disso, eu insisti, embora ambos soubéssemos em parte. Algo não está certo, e Daniel é completamente cego. No final da tarde, classificando o correio, encontrei um envelope dirigido a Olivia de um escritório de advocacia que não reconheci. Meus dedos estavam ansiosos para abri-lo, mas eu o coloquei na mesa lateral. Quando a ouvi entrar, eu me ocupava com a roupa dobrada. Correio veio para você, eu disse casualmente. Ela arrebatou o envelope, seus olhos se arregalando um pouco.
Obrigado, ela murmurou, enfiando-o rapidamente em sua bolsa. Naquela noite, enquanto Daniel e Olivia estavam assistindo TV, eu me desculpei e subi as escadas. Minha consciência lutou brevemente com minha crescente suspeita enquanto eu estava do lado de fora da porta do quarto. Então me lembrei da torrada cruel de Olivia. A aparência da superioridade presunçosa em seu rosto e minha determinação se fortaleceu. O quarto deles, anteriormente meu quarto de hóspedes, era imaculado, exceto a mesa de cabeceira de Olivia. Abri a gaveta com cuidado. No interior, havia vitaminas pré-natais, creme para as mãos e um pequeno livro de endereços preto que eu nunca tinha visto antes. Eu passarei por ele, encontrando vários nomes e números que não reconheci. Mas um nome apareceu várias vezes, Jason K. Coloquei tudo de volta exatamente como eu o encontrei e saí da sala, meu coração batendo. De volta ao meu quarto, entrei no meu computador. Daniel havia criado o Facebook para mim anos atrás, insistindo que eu precisava me juntar ao mundo moderno. Eu raramente o usava, mas agora digitei a Olivia Bennett na barra de pesquisa. Seu perfil apareceu, cheio de atualizações de gravidez e fotos dela e Daniel. Nada suspeito, mas então eu cliquei na lista de amigos dela e procurei por Jason K. Lá ele era, Jason Keller. Sua foto de perfil mostrou um homem bonito na casa dos 30 anos. Eu cliquei na página dele e minha respiração presa. Lá, em uma foto datada de 2 anos atrás, Jason e Olivia, braços ao redor, parecendo muito parecidos com um casal. Eu rolei mais fotos deles juntos, abrangendo vários anos. O mais recente, de apenas 8 meses atrás, na época em que Olivia havia anunciado sua gravidez. Minhas mãos tremeram quando eu fechei o laptop. Olivia esteve com Daniel há apenas 1 ano e meio. Essas fotos sugeriram que seu relacionamento com Jason se sobrepôs ao seu relacionamento com meu filho. Na manhã seguinte, esperei até que Olivia partisse para outro de seus compromissos misteriosos antes de ligar para Daniel no trabalho. Mãe, está tudo bem? Ele perguntou, preocupado com sua voz. Está tudo bem, eu assegurei a ele. Eu só queria te perguntar uma coisa. Olivia já menciona alguém chamado Jason Keller? Silêncio pendurado na linha. Então o ex-namorado dela. Por que você está perguntando sobre ele? Eu escolhi minhas palavras com cuidado. Eu estava apenas curioso. Ela o mencionou de passagem. Bem, eles ficaram juntos por muito tempo antes que ela e eu nos conhecessem. Mas isso é história antiga. Sua voz endureceu um pouco. Mãe, espero que você não esteja criando problemas onde não existe. Olivia está grávida do seu neto. Por favor, tente apoiar. Depois que desligamos, sentei-me à mesa da cozinha, virando meu anel de casamento em volta do meu dedo, um hábito que desenvolvi sempre que estava perturbado. As palavras de Daniel ecoaram em minha mente. História antiga. Mas e se não fosse? Naquela tarde, classificando uma caixa de fotografias antigas no porão, encontrei uma de mim aos 30 anos, grávida de Daniel. Frank ficou ao meu lado, sua mão cobrindo protetoramente minha barriga inchada, adorando e irradiando de seu sorriso. Eu traçava seu rosto com a ponta do dedo, desejando que ele estivesse aqui para me aconselhar. O que você faria, Frank? Sussurrei para a sala vazia, como se estivesse esperando uma resposta. Meu telefone abriu uma mensagem de texto de um número desconhecido. Maine, este é Carla do escritório do Dr. Lo. Apenas confirmando a nomeação de Olivia para amanhã às 14 horas. Eu olhei para a mensagem, confusão lavando-me. O Dr. Lo não era o obstetra de Olivia. Dr. Patel era. Eu a acompanhava a uma consulta apenas no mês passado. Com os dedos agitados, digitei, obrigado pelo lembrete. Eu coloquei meu telefone, minhas suspeitas cristalizando para algo mais concreto. Olivia estava definitivamente escondendo algo grande o suficiente para mentir sobre as consultas do médico, algo conectado ao seu ex-namorado, algo que pode afetar meu neto ainda não nascido. Pensei na carta do escritório de advocacia, nos telefonemas secretos, nos compromissos misteriosos. Uma terrível suspeita estava tomando forma em minha mente, que ameaçava não apenas o meu lugar nesta casa, mas a fundação do casamento do meu filho e o futuro de sua família.
Eu não conseguia confrontar Olivia sem prova e não podia contar a Daniel sobre minhas suspeitas sem arriscar nosso relacionamento. Ele já havia deixado claro de que lado ele daria. Amanhã, decidi, descobriria exatamente que tipo de doutor Olivia estava vendo, e então eu aprendia o quão longe minha nora estava disposta a me afastar de suas vidas e que segredos ela estava guardando do meu filho. A fotografia de Frank e eu olhamos para trás da mesa, um lembrete do que um casamento verdadeiro deveria ser, construído sobre honestidade, confiança e respeito mútuo. Devo a Daniel descobrir a verdade, mesmo que isso partisse meu coração, mesmo que isso tenha quebrado o dele. No dia seguinte, sentei-me no carro do outro lado da rua do prédio médico, meu coração batendo contra minhas costelas. Eu disse a mim mesma, isso não estava perseguindo. Isso estava protegendo meu filho. Ainda assim, minhas mãos tremeram um pouco enquanto eu agarrava o volante. Às 13h45, às 13h45, o SUV vermelho de Olivia entrou no estacionamento. Ela emergiu usando óculos de sol grandes e um cachecol sobre os cabelos. Apesar do clima suave, mesmo à distância, eu pude vê-la verificando o ambiente antes de entrar no prédio. O diretório do lobby listou o Dr. Edward Lowe como advogado de direito da família, não um médico. Minhas suspeitas se cristalizaram em um nó frio e duro no estômago. Esperei 30 minutos antes de me aproximar da recepcionista, uma jovem com olhos simpáticos. Eu sou Ruth Bennett, eu disse, mantendo minha voz firme. Minha nora, Olivia Bennett, tem uma consulta com o Sr. Lowe hoje. Eu deveria conhecê-la, mas estou atrasado. A recepcionista verificou seu computador. Sim, a Sra. Bennett está com o Sr. Lowe agora. Você gostaria de esperar? Eles não deveriam demorar muito mais. Na verdade, eu improvisei, você poderia me dizer em que andar o escritório dele está? Gostaria de se refrescar antes de vê-la. Terceiro andar, suíte 308. Agradeci a ela e fui para o elevador, meu coração disparou. Eu não tinha intenção de invadir o escritório do advogado. Eu só precisava confirmar que Olivia estava realmente lá. Através do GL fosco porta de bunda da suíte 308, eu poderia ver duas silhuetas. Um homem de terno e uma mulher cujo perfil era inconfundivelmente de Olivia. Esta não foi uma nomeação pré-natal. Esta foi uma reunião com um advogado. Quando me virei para sair, o elevador se abriu e um homem alto saiu. Minha respiração presa na minha garganta. Eu o reconheci instantaneamente das fotos do Facebook, Jason Keller. Eu me abaixei na esquina, observando enquanto ele se aproximava do escritório do Dr. Lowe e entrou. As peças estavam caindo no lugar, cada uma mais perturbadora que a anterior. Naquela noite, enquanto Daniel e Olivia conversavam sobre as cores do berçário, fiquei silenciosamente pegando no meu jantar. A alegria cena doméstica parecia uma performance teatral que eu estava assistindo de fora. Você está quieto hoje à noite, mãe, comentou Daniel, finalmente percebendo meu silêncio. Eu forcei um sorriso. Apenas cansado. Olivia bocejou dramaticamente. Eu sei o que você quer dizer. Crescer um humano é exaustivo. Ela deu um tapinha na barriga. Acho que vou me entregar cedo. Assim que ela saiu, Daniel se inclinou para mais perto. Mãe, está tudo bem? Você está agindo de forma estranha ultimamente. Por um momento, pensei em contar tudo, a consulta falsa, a reunião com o advogado, a aparência de Jason Keller, mas as palavras morreram na minha garganta. Eu precisava de mais informações antes de potencialmente destruir o casamento do meu filho. Estou bem, garanti a ele. Apenas coisas da velha senhora. Ele estremeceu sobre o que Olivia disse no chuveiro. Você sabe que ela estava apenas brincando, certo? Ninguém está enviando você para uma casa de repouso. Estudei o rosto do meu filho, o garoto que eu tinha levantado sozinho depois que Frank morreu, o homem que agora parecia um estranho. E se ela não estava brincando? Daniel suspirou. Mãe, Olivia ama esta casa. Ela acha que é o lugar perfeito para criar nosso bebê. Mas isso não significa que queremos nos livrar de você. Não é? Eu desafiei suavemente. Antes que ele pudesse responder, seu telefone bateu com um texto. Ele olhou para ele, sua expressão mudando sutilmente. Trabalho emergência. Preciso fazer uma ligação.
Ele apertou meu ombro quando saiu. Vamos falar mais tarde. Ok. Eu o observei ir, dúvida roendo meu interior. Eu estava errado sobre tudo? Eu estava criando teorias da conspiração por causa de um comentário impensado? Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Liguei para a única pessoa que eu conhecia que me ajudaria sem julgamento, investigações de Catherine Sullivan. Uma voz crocante respondeu. Catherine, é Ruth Bennett. Ruth, já faz muito tempo. Como você está? Catherine e eu ensinamos juntos em Hamilton High por 20 anos antes de se aposentar e abrir uma empresa de investigação particular. Ela se especializou em casos domésticos, principalmente trapaceando cônjuges e ativos ocultos. Eu preciso da sua ajuda, eu disse, explicando a situação da maneira mais concisa possível. 2 dias depois, nos encontramos em um café da cidade. Catherine me entregou um envelope de Manila, sua expressão sepultura. Você estava certo em suspeitar, disse ela. Olivia conhece Jason Keller regularmente há meses. Eles foram vistos em um hotel na semana passada e esse escritório de advocacia é especializado em acordos de custódia e casos de paternidade. Minhas mãos tremeram quando eu abri o envelope. No interior, havia fotografias de Olivia e Jason juntos, imagens testadas mostrando-as entrando em um hotel, de mãos dadas em um parque, abraçando fora do escritório do advogado. O mais recente foi levado há apenas 3 dias. Há mais, disse Catherine gentilmente. Olivia está transferindo dinheiro das contas de seu filho para uma separada, apenas ela pode acessar. Ela também está perguntando sobre os valores das propriedades em sua casa. Minha casa. Eu ecoei, atordoado. Há um documento lá, um projeto de contrato que Jason assinou, desistindo dos direitos dos pais em troca de um acordo financeiro significativo. As peças se juntaram à clareza doentia. O bebê era de Jason, não de Daniel. Olivia planejava usar meu filho como apoio financeiro, mantendo seu relacionamento com Jason. E minha casa, a casa que eu compartilhava com Frank, onde havia criado Daniel, fazia parte de seu cálculo. O que você vai fazer? Catherine perguntou. Dobrei as fotos de volta ao envelope, minha mente correndo. Preciso de mais uma informação, eu disse finalmente. Eu preciso estar absolutamente certo sobre o bebê. Catherine assentiu, compreendendo. O teste de DNA é simples hoje em dia, mas você precisaria de amostras de Daniel e do bebê após o nascimento. Eu disse, minha determinação fortalecendo, vou esperar até depois do nascimento. A viagem para casa era um borrão. Eu continuava vendo o rosto presunçoso de Olivia no chá de bebê, ouvindo suas palavras cruéis quando a velha senhora vai ao lar de idosos. Ela planejava me empurrar para fora o tempo todo, levar minha casa, para usar meu filho. E Daniel, cego por sua manipulação, não conseguia ou não a haveria. Em casa, encontrei Olivia no berçário, o que costumava ser o escritório em casa de Frank, dirigindo Daniel enquanto ele montava um berço. Esta sala é muito pequena, ela estava dizendo. Se convertermos o quarto de sua mãe? Daniel parecia desconfortável. Nós falou sobre isso, Liv. Esse é o quarto da mãe. Por enquanto, ela murmurou, não me vendo na porta. Recuei silenciosamente, segurando o envelope de Catherine no meu peito. Agora eu entendi o que estava acontecendo. Isso não era apenas sobre um berçário ou um comentário impensado. Trata-se de um plano calculado para levar tudo, meu filho, minha casa, minha dignidade. Eu me retirei para o meu quarto, trancando a porta atrás de mim. Na minha mesa de cabeceira, estava uma foto de Frank segurando o recém-nascido Daniel, seu rosto radiante de alegria e orgulho. O que ele pensaria do homem que Daniel havia se tornado? O que ele me diria para fazer? Abri o envelope novamente, estudando as evidências da traição de Olivia. Eu tinha o que precisava para expô-la e proteger Daniel de sua manipulação. Mas o tempo foi crucial. Eu precisava esperar o momento certo, depois que o bebê nasceu, quando eu poderia provar sem dúvida que a criança não era a de Daniel. Por enquanto, eu assistia e esperaria. Eu protegeria minha casa e meu filho e, quando chegasse a hora, eu estaria pronto. Ninguém estava enviando Ruth Bennett para uma casa de repouso. Ninguém estava levando minha casa ou usando meu filho. Olivia não tinha ideia de quem estava lidando.
2 meses espremidos por melaço como melaço. Eu morava em minha própria casa como um fantasma, observando a barriga de Olivia crescer enquanto suas mentiras se multiplicavam. Todos os dias trouxeram novas evidências de seu engano, ligações telefônicas que terminaram abruptamente quando entrei em uma sala, compromissos misteriosos e dicas cada vez mais ousadas sobre a reorganização da casa depois que o bebê chegou. Daniel permaneceu alheio, trabalhando mais horas à medida que a data de vencimento se aproximava. Ele foi promovido a gerente de conta sênior, um desenvolvimento que Olivia comemorou com champanhe caro, embora ela beba cidra brilhante, fazendo um show de seu sacrifício pelo bebê. Meu filho estava construindo um futuro na areia movediça, e eu era o único que sabia disso. Você já pensou no que fará depois? Margarete perguntou durante o nosso encontro semanal de café. Ela era a única pessoa, além de Catherine, que conhecia toda a extensão de minhas suspeitas. Depois de quê? Eu mexi meu chá, evitando os olhos dela. Depois de contar a Daniel a verdade. Eu coloquei minha colher. Se eu estiver certo, tudo muda. Se eu estiver errado. Não consegui terminar a frase. Se eu estivesse errado, destruiria meu relacionamento com meu filho por nada. Você não está errado, disse Margarete com firmeza. A evidência de Catherine é sólida. A questão é, o que acontece a seguir? O que aconteceu a seguir chegou mais cedo do que o esperado. 2 semanas antes de sua data de vencimento, Olivia entrou em trabalho de parto. Daniel me chamou do hospital, com a voz tremendo com uma mistura de pânico e emoção. Mãe, está acontecendo. Estamos no memorial. Você pode trazer a bolsa do hospital? É pela porta da frente. Ao reunir as coisas de Olivia, um pequeno saco de cosméticos caiu da mochila maior. No interior, havia suas vitaminas pré-natais, protetor labial e um documento dobrado. Minhas mãos tremeram quando eu abri. Outro projeto de contrato com a assinatura de Jason Keller, atualizada com termos financeiros específicos e uma cláusula sobre os direitos de visita. Minhas suspeitas estavam corretas o tempo todo. O bebê não era de Daniel. No hospital, encontrei Daniel andando do lado de fora da sala de parto, o rosto pálido, mas radiante. Como ela está? Eu perguntei, entregando-lhe a bolsa. Progressando rapidamente. O médico diz que não demorará muito agora. Ele me abraçou de repente. Eu vou ser pai, mãe. Meu coração se partiu para ele. Sim, eu disse, incapaz de dizer mais. Horas depois, em meio a uma enfermagem de enfermeiras e bip dos monitores, Olivia deu à luz um bebê, 7 libras 8 onças do que ela alegou ser a carne e o sangue de Daniel. Meu filho chorou enquanto segurava seu filho, sem saber que a criança poderia não ser dele. Enquanto Olivia dormia, exausta do trabalho, Daniel me mostrou orgulhosamente meu neto. Estamos nomeando-o Franco, ele disse suavemente. Depois do papai, a faca girou mais fundo. Eles levaram não apenas minha casa na família, mas agora o nome de Frank também. Tudo construído sobre uma base de mentiras. Eu segurei o bebê, estudando seus pequenos traços. Ele tinha o nariz e a boca de Olivia, mas seus olhos, algo sobre eles me lembrou as fotos que eu vi de Jason Keller. Ele é lindo, eu consegui. Depois que Daniel saiu para ligar para os amigos da notícia, eu me aproximei do berço do hospital. A enfermeira acabará de terminar um sangue de rotina do calcanhar do bebê para a triagem padrão do recém-nascido. A almofada de gaze com um pequeno ponto de sangue seco estava sentado na mesa lateral, pronta para ser descartada. Meu coração batendo, deslizei-o na minha bolsa quando ninguém estava olhando. Naquela noite, liguei para Catherine. Eu preciso da sua ajuda novamente, eu disse calmamente, explicando sobre o nascimento do bebê. Eu tenho uma amostra do bebê. Como faço para obter um de Daniel? A voz de Catherine era sombria. Você tem certeza absoluta de que quer fazer isso, Ruth? Depois de ter certeza, não há como voltar. Tenho certeza, eu disse, pensando nas lágrimas alegres de Daniel, do sorriso presunçoso de Olivia quando ela anunciou que eles estavam usando o nome de Frank. Eu preciso proteger meu filho. Na manhã seguinte, cheguei ao hospital e bagels e café para Daniel, que passou a noite em uma cadeira ao lado da cama de Olivia. Você parece exausto, eu disse a ele, entregando-lhe um café.
Por que você não vai para casa e tomar banho? Vou ficar com Olivia e o bebê. Daniel hesitou, depois assentiu com gratidão. Obrigado, mãe. Eu não vou demorar. Depois que ele saiu, eu vi Olivia dormindo, o bebê em um berço ao lado dela. Ela parecia pacífica, satisfeita. Uma mulher que pensou ter conseguido com sucesso o engano. Em casa, colecionei o que eu precisava: a escova de cabelo de Daniel com fios de seus cabelos escuros ainda presos nas cerdas e a gaze com o sangue do bebê Frank. Eu os empacotei cuidadosamente de acordo com as instruções de Catherine e abordei o envelope da noite para o laboratório que ela havia recomendado. Resultados em 3 dias, o técnico prometeu quando liguei para organizar o teste. Mais 3 dias de vida sozinhos com esse conhecimento. Mais 3 dias vendo meu filho se apaixonarem mais por uma criança que pode não ser dele. Os dias se passaram em um borrão de visitas hospitalares, entregas de flores e preparativos para levar o bebê para casa. Olivia foi subitamente solícita, quase amigável, em minha direção. Uma reversão completa de seu comportamento antes do nascimento. Ruth, você se importaria de segurar Frank enquanto eu tomo banho? Ela perguntou docemente no dia anterior à alta. A enfermeira me mostrou como envolvê-lo do jeito que ele gosta. Peguei o pacote, me perguntando com sua mudança de coração. Mais tarde, quando ela se estabeleceu na cama do hospital com cabelos recém-escovados, ela sorriu para mim. Daniel e eu conversamos, disse ela. Achamos que você deveria ficar no seu quarto, afinal. O alívio me inundou até que ela continuasse. Pelo menos até Frank estar dormindo a noite toda. Então podemos reavaliar. A raiva familiar queimou baixo no meu estômago. Nada havia mudado. Ela ainda estava planejando me empurrar para fora. Ela acabará de ajustar sua linha do tempo. Naquela noite, chegou um e-mail do serviço de teste. Resultados disponíveis. Minhas mãos tremiam quando cliquei no link e digitei a senha segura que Catherine havia fornecido. A linguagem clínica era gritante e inequívoca. O suposto pai é excluído como o pai biológico da criança testada. Essa conclusão é baseada nos alelos não correspondentes observados nos locos de DNA listados acima. A probabilidade de paternidade é de 0%. Fiquei imóvel, olhando para a tela. Mesmo depois de todas as minhas suspeitas, ver a confirmação científica foi impressionante. Daniel não era o pai do bebê Frank. Olivia o enganou completamente. Imprimi os resultados, dobrei o papel com cuidado e o coloquei na minha bolsa. Amanhã, Daniel traria Olivia e o bebê para casa. Eles começariam sua vida em família. Uma família construída inteiramente sobre as mentiras de Olivia. Enquanto eu me preparava para a cama, meu telefone tocou com um texto de Daniel. Mal posso esperar para você ver Frank em seu berçário amanhã. Olivia diz, obrigado por ser tão solidário. Eu ajustei o telefone sem responder. Apoio? É isso que eles pensavam que eu estava sendo? Mal sabiam o que amanhã traria. Fiquei acordado por horas, ensaiando o que diria, como apresentaria as evidências. Daniel acreditaria em mim? Ele me odiaria por destruir sua felicidade? Ele finalmente me agradece por salvá-lo de uma vida com uma mulher que o traiu tão fundamentalmente? Amanhã veio muito rapidamente. Ouvi o carro de Daniel puxar, a porta da frente se abrir. A voz de Olivia está arrulhando para o bebê. Bem-vindo em casa, Little Frank. Esta é a sua casa agora. Respirei fundo, toquei os resultados do teste no bolso para a coragem e desci as escadas para encontrá-los. O momento da verdade havia chegado, e não haveria volta. Eu imaginei esse momento por semanas, o confronto, a revelação, as consequências. Mas nada me preparou para a realidade de ver meu filho carregar aquele pequeno pacote pela porta da frente. Seu rosto é uma luz de alegria e orgulho enquanto ele mostrava ao bebê a casa onde ele próprio havia crescido. Bem-vindo para casa, Little Frank, Daniel murmurou, carregando a criança para a sala de estar enquanto Olivia seguia, a mão descansando de forma protetora no transportador de bebês. Deixe-me levar suas malas, eu ofereci, minha voz surpreendentemente estável, apesar dos resultados do DNA queimar um buraco no meu bolso. Obrigado, Ruth, Olivia sorriu. Você é uma ajuda. A doçura sacarina em sua voz fez meu estômago girar.
Ela era estranhamente gentil comigo desde o nascimento do bebê, sem dúvida parte de sua estratégia para manter seu engano intacto. Enquanto eu carregava sua bolsa durante a noite no andar de cima, notei várias notificações de texto iluminando a tela do telefone. Não pude deixar de ver o nome no topo, Jason K. No andar de baixo, Daniel havia se estabelecido no sofá com o bebê enquanto Olivia se preocupava com travesseiros e cobertores. Mãe, venha sentar conosco, ele ligou. Eu acho que ele tem seus olhos. A ironia de sua declaração me atingiu como um golpe físico. Eu afundei na poltrona em frente a eles, observando este quadro de felicidade doméstica que foi construída inteiramente em mentiras. Daniel, eu comecei, depois vacilei. Como se começa a tal ser versation? Eu preciso falar com vocês dois sobre algo importante. Pode esperar, mãe? Daniel perguntou, não olhando para cima do rosto do bebê. Estamos muito cansados. Não, eu disse firmemente. Mal posso esperar. Algo em meu tom fez os dois olharem para cima. Os olhos de Olivia se estreitaram um pouco, um lampejo de cansaço cruzando o rosto. O que é? Daniel perguntou, finalmente me dando toda a atenção. Eu respirei fundo. Antes de dizer qualquer coisa, quero que você saiba que eu te amo, Daniel. Tudo o que fiz foi protegê-lo. Proteja-me de quê? A confusão obscureceu sua expressão. Dela, eu disse, olhando diretamente para Olivia. De suas mentiras. O rosto de Olivia endureceu instantaneamente. O que você está falando? Eu sei tudo, Olivia, sobre Jason Keller, sobre o advogado, sobre o dinheiro que você passou das contas de Daniel. Eu me virei para o meu filho. E eu sei sobre o bebê. A testa de Daniel franziu. Mãe, o que você está dizendo? O bebê não é seu, Daniel. As palavras penduradas no ar entre nós, irritáveis. Olivia soltou uma risada dura. Isso é ridículo, Ruth. Acho que você precisa de ajuda. Essa obsessão que você tem em prejudicar nossa família. Eu tenho provas, interrompei, puxando os resultados do laboratório dobrado do meu bolso. Eu fiz um teste de DNA. O rosto de Daniel é drenado de cor. Você fez o quê? Ele ficou abruptamente, segurando o bebê protetoramente. Como você poderia fazer algo assim atrás de nossas costas? Porque ela está mentindo para você, eu disse, tentando manter minha voz calma. Ela tem visto Jason Keller durante todo o seu casamento. Eles estavam juntos quando ela engravidou. Isso é louco, Olivia estalou, mas notei a mão dela tremendo um pouco quando ela pegou o bebê. Daniel, não a ouça. Ela está com ciúmes porque estamos começando nossa própria família. Ela não suporta não ser o centro do seu mundo. Eu a ignorei, estendendo o relatório do laboratório para Daniel. Leia você mesmo. Os resultados são claros. Daniel olhou para o jornal, mas não o levou. Eu não preciso ler nada. Este é meu filho. Não, Daniel, eu disse gentilmente. Ele não é. Olivia se moveu para ficar entre nós. Não vou deixar você destruir essa família com seus delírios paranoicos. Se isso é sobre aquele brinde estúpido no chá de bebê, supere isso. Foi uma piada. Uma piada? Eu ecoei, a raiva subindo no meu peito. Como se o seu casamento fosse uma piada. Como os votos que você fez ao meu filho, era uma piada. Mãe, pare, implorou Daniel, sua voz rachando. Você está chateado porque acha que estamos empurrando você para fora, mas isso foi longe demais. Eu tenho mais provas, eu disse, alcançando minha bolsa para o envelope de Catherine. Fotografias de Olivia com Jason. Financial Records. Um projeto de contrato em que Jason assina os direitos dos pais em troca de dinheiro. Seu dinheiro, Daniel. O rosto de Olivia contorceu com raiva. Você me investigou. Você está doente. Veja as evidências, Daniel, insisti, espalhando as fotografias na mesa de café. Olhe para as datas. Olhe para ela com ele enquanto ela estava grávida de seu suposto filho. Os olhos de Daniel ostentaram com relutância com as imagens. Olivia e Jason do lado de fora do escritório do advogado, de mãos dadas em um parque, entrando em um hotel.
Sua expressão mudou da descrença para o horror da morte. Estas podem ser fotos antigas, disse-lhe fracamente. Mas eu pude ver a dúvida surgindo. As datas estão nelas, eu apontei. E aqui está o acordo que encontrei em sua bolsa de hospital. Desdobrei o documento com a assinatura de Jason. Ele está desistindo de direitos ao bebê em troca de um acordo. Dinheiro que viria de você, Daniel. O quarto ficou quieto mortal. O bebê começou a mexer nos braços de Daniel, como se sentisse a tensão. Olivia. A voz de Daniel era mal audível. Diga-me que isso não é verdade. A expressão de Olivia mudou. O cálculo substituiu a raiva ao perceber que a negação era inútil. Tudo bem. Você quer a verdade? Ela pegou o bebê dos braços de Daniel. Sim. Frank é o filho biológico de Jason. Mas concordamos. Daniel interrompeu, sua voz oca. Você e Jason concordaram. Sobre minha vida, sobre eu criar o filho de outro homem sem saber. Foi para o melhor, insistiu Olivia. Jason não estava pronto para ser pai, mas ele não queria que eu fizesse um aborto. Você queria uma família. Era uma solução perfeita. Uma solução perfeita? Daniel repetiu, seu rosto cinzento. Para me usar como um caixa eletrônico humano enquanto você continuava a vê-lo, para me deixar acreditar que essa criança era minha. Ele olhou para as fotos novamente, concentrando-se nos mais recentes onde Olivia estava visivelmente grávida. Você ainda estava dormindo com ele enquanto carregava seu filho, enquanto casado comigo. É complicado, disse Olivia, sua voz endurecendo. Mas o fato permanece, agora somos uma família. Frank precisa de um pai, e esse pai é você. O DNA não importa. Daniel olhou para ela como se a visse pela primeira vez. O DNA não importa? A verdade não importa? Você já me ama? Claro que sim, disse ela, mas seus olhos se afastaram dele. Eu ainda faço, mas você precisa entender. Eu entendo perfeitamente, Daniel Cut ela fora. Ele se virou para mim, seus olhos cheios de uma dor que quebrou meu coração. Você sabia o tempo todo, não é? É por isso que você está agindo tão estranho. Eu assenti. Eu suspeitava que depois do chá de bebê, a maneira como ela falou sobre me enviar embora, não se tratava apenas de abrir espaço para o bebê. Era sobre dominar esta casa, pegando seu dinheiro, usando você. Daniel afundou no sofá, enterrando o rosto nas mãos. Não acredito que isso está acontecendo. Olivia agarrou o bebê com mais força, seu comportamento mudando de desafio para cálculo. Daniel, pense no que você está fazendo. Este é o seu filho de todas as maneiras que importa. Podemos superar isso. Sua mãe está tentando ficar entre nós porque tem medo de perder seu lugar em sua vida. Comecei a protestar, mas Daniel olhou para cima, sua expressão de repente clara. Não, Olivia. Ela estava me protegendo de você. Ele se levantou, dando um passo para longe dela. Eu quero você fora desta casa esta noite. O que? Olivia ofegou. Você não pode estar falando sério. Onde devo ir com um recém-nascido? Para Jason, disse Daniel friamente. Desde que vocês dois planejaram tudo isso juntos. Você está cometendo um erro, Olivia sibilou, sua máscara finalmente escorregando completamente. Você se arrependerá disso. Vocês dois vão. Ela reuniu as coisas do bebê com movimentos bruscos enquanto Daniel ficou imóvel, como se estivesse em choque. Eu me mudei para o lado do meu filho, descansando minha mão gentilmente em seu braço. Sinto muito, Daniel, eu sussurrei. Eu não queria te machucar. Ele cobriu minha mão com a dele. Você não me machucou, mãe. Ela fez. Quando Olivia invadiu as escadas para recolher seus pertences, Daniel se virou para mim, seus olhos assombrados. Como devo seguir em frente com isso? Eu apertei a mão dele, desejando poder tirar sua dor. Um dia de cada vez, juntos. Olivia voltou com uma mala às pressas, o bebê garantido em sua transportadora. Na porta, ela se virou, o rosto contorcido com fúria. Isso não acabou. Você ouvirá meu advogado.
Você também, respondeu Daniel, sua voz mais firme do que eu esperava. Sobre o dinheiro que você roubou, a fraude que você cometeu. Depois que a porta bateu atrás dela, a casa caiu em um forte silêncio. Daniel ficou no corredor, olhando para a porta fechada. Seus ombros caíram em derrota. O berçário no andar de cima, uma vez o escritório de Frank, brevemente o quarto do bebê Frank, agora estava vazio, um monumento à decepção de Olivia. O futuro que todos imaginávamos desapareceu em um instante, substituído por incerteza e dor. Mas enquanto eu observava meu filho endireitar os ombros e se afastar da porta, senti um lampejo de esperança. A verdade, por mais dolorosa que o havia libertado de uma vida construída sobre mentiras. 6 meses podem mudar tudo. O inverno severo que tomou nossas vidas após a partida de Olivia derrubou lentamente uma primavera provisória de recuperação e reconstrução. As batalhas legais foram rápidas e brutais. Olivia realmente foi para Jason, que não queria nada com a paternidade repentina ou a bagunça que ela havia criado. Ela contratou um advogado agressivo, exigindo pensão alimentícia e pensão alimentícia de Daniel, apesar das evidências do DNA. Mas a documentação de Catherine se mostrou inestimável, especialmente os registros financeiros mostrando como Olivia havia drenado sistematicamente as contas de Daniel. No final, o juiz se afastou pela performance chorosa de Olivia. Senhora Bennet, disse ele, olhando sobre os óculos. Este tribunal não recompensa fraude. O caso foi demitido, deixando Olivia com nada além das consequências de seu próprio engano. Fiquei no escritório de Frank, depois brevemente o berçário planejado de Olivia, observando Daniel aplicar os golpes finais de tinta nas paredes. A cor quente terracota iluminou a sala, transformando-a em algo novo e esperançoso. O que você acha? Ele perguntou, voltando para admirar seu trabalho. É perfeito, eu disse. Frank teria adorado. Daniel sorriu. Um verdadeiro sorriso que alcançou seus olhos, algo que eu não tinha visto há meses. Acha que funciona como um estúdio de arte? O estúdio de arte tinha sido sua ideia. Mãe, você sempre quis pintar, ele disse uma noite quando resolvemos fotografias antigas. Você desistiu para me criar depois que papai morreu. É hora de você ter algo para si mesmo. Eu não tinha tocado um pincel há 30 anos. Desde que o diagnóstico de câncer de Frank atrapalhou nossos planos para eu estudar arte depois que Daniel começou a escola. A vida havia intervindo, como costuma fazer, e os sonhos foram reservados para realidades mais prementes. Mas agora, aos 65 anos, eu finalmente estava voltando à paixão da minha juventude. É mais do que eu jamais imaginei, admiti, passando minha mão sobre o cavalete. Daniel se reuniu na noite anterior. Mas tem certeza de que não quer esse espaço para si mesmo? Esta é a sua casa também. Daniel colocou o pincel e me encarou completamente. Mãe, este sempre foi sua casa. Fui eu quem esqueceu isso por um tempo. Os meses seguintes à partida de Olivia foram um momento de revelações dolorosas. Daniel havia descoberto mais evidências de seu engano, cartões de crédito que ele não sabia, empréstimos tomados em seu nome, plans por vender a casa que ela pesquisou nas costas dele. Ainda não consigo acreditar como eu era cega, disse ele, sua expressão nublando momentaneamente. Eu toquei seu braço gentilmente. Ela era muito convincente. Ela sabia exatamente o que você queria ouvir e o que eu precisava. Ele acrescentou em silêncio, uma família, um futuro, ele balançou a cabeça. Eu estava tão desesperado para construir algo próprio que não conseguia ver o que estava bem na minha frente. Todos cometemos erros, eu disse. O importante é aprender com eles. Daniel certamente aprendeu. Depois de Olivia, ele se concentrou em reconstruir suas finanças, sua carreira, seu relacionamento comigo. Ele voltou para o seu antigo quarto temporariamente, embora nós dois soubéssemos que ele finalmente encontrava seu próprio lugar. Por enquanto, estávamos curando juntos, redescobrindo a companhia fácil que tínhamos antes de Olivia entrar entre nós. As mulheres do Garden Club estão vindo mais tarde, lembrei, Margaret está trazendo suas famosas bares de limão. Daniel sorriu. Eu sei. É por isso que eu me certifiquei de terminar de pintar mais cedo. Ele reuniu seus suprimentos. Eu tenho algumas ligações de trabalho para fazer, mas vou jantar. Depois que ele saiu,
fiquei sozinho em meu novo estúdio, maravilhado com a maneira como a vida pode circular de volta a si mesma. 6 meses atrás, eu era um jogo indesejado em minha própria casa. Alguém a ser tolerado até o momento conveniente para me enviar para uma casa de repouso. Agora eu estava recuperando espaço, não apenas na casa, mas na minha própria vida. A campainha tocou, me puxando de meus pensamentos. Pela janela, eu podia ver o carro de Margaret na garagem junto com várias outras. O Garden Club havia expandido nos últimos meses, crescendo de nossos 5 membros originais para quase 15 mulheres, com mais de 60 anos, todos com histórias próprias. Tudo começou inocentemente o suficiente. Depois que a notícia saiu sobre o que aconteceu com Olivia, as mulheres do bairro começaram a parar. Alguns trouxeram caçarolas, outros apenas café e conversas. Muitos tinham seus próprios contos de relacionamentos tóxicos, controlando crianças, sogros manipuladores, maridos desdenhosos. Na empresa deles, encontrei solidariedade inesperada. Ficamos invisíveis há muito tempo, declarou ela durante uma de nossas primeiras reuniões. Aos 72 anos, ela recentemente deixou o marido de 50 anos depois de descobrir que ele estava iluminando seus problemas de memória enquanto continuava com uma mulher mais jovem. Está na hora de começarmos a ocupar espaço novamente. Esse sentimento havia ressoado com todos nós. O Garden Club tornou-se mais do que apenas discussões sobre plantas perenes e técnicas de poda. Tornou-se um lugar onde as mulheres na sexta, sétima e oitava décadas poderiam falar honestamente sobre recuperar suas vidas, suas casas, suas próprias identidades. Abri a porta para encontrar Margaret com suas prometidas barras de limão, ladeadas por Elaine e nosso mais novo membro, Bárbara, uma juíza aposentada que teve um interesse particular em nossos direitos legais como mulheres seniores. Ruth! Margaret me abraçou calorosamente. Os outros estão logo atrás de nós. Elaine trouxe os catálogos de jardinagem que você perguntou. Enquanto as mulheres se filtravam, enchendo minha casa com risadas e risadas, senti um profundo sentimento de gratidão. Essas conexões foram um presente inesperado dos destroços do engano de Olivia. Mais tarde, quando nos reunimos na marquise, xícaras de chá na mão e planos de jardim espalhados pela mesa, Bárbara bateu a colher contra a xícara de atenção. Senhoras, tenho um anúncio, disse ela, sua autoridade judicial ainda evidente em sua influência. O Centro Sênior nos ofereceu espaço para aulas de arte semanais. Eles ficaram bastante impressionados com o nosso projeto de jardim comunitário e desejam expandir nossa parceria. Os murmúrios de aprovação percorreram o grupo. Nosso projeto de jardim, transformando um lote abandonado perto do centro comunitário em um espaço próspero, havia dado a muitos de nós durante os meses sombrios do inverno. Ruth, continuou Bárbara, voltando-se para mim. Esperávamos que você considerasse liderar algumas sessões de pintura para iniciantes. Daniel mencionou que você era bastante talentoso em sua juventude. Senti uma descarga de prazer misturada com apreensão. Eu não pintei seriamente há décadas. Elaine acenou para longe do meu protesto. Nenhum de nós fez metade das coisas que estamos fazendo agora em décadas. Esse é o ponto. O riso ondulou pela sala, quente e genuíno. Vou pensar sobre isso, prometi, já imaginando o que poderia ensinar, como poderia estruturar aulas para mulheres que, como eu, estavam descobrindo ou redescobrindo meios criativos nos últimos anos. Quando a tarde diminuiu, as mulheres começaram a reunir suas coisas. Margaret ficou para trás, ajudando-me a limpar xícaras de chá e pratos de sobremesa. Você parece feliz, observou ela, estudando meu rosto. Genuinamente feliz. Eu considerei isso enquanto enxaguava uma xícara de chá. Eu percebi. Não apesar de tudo o que aconteceu, mas por causa disso. Se Olivia nunca tivesse feito essa torrada cruel no chá de bebê, se ela nunca revelou sua verdadeira natureza tão descaradamente, eu poderia ter continuado desaparecendo no fundo da minha própria vida, acomodando as necessidades de todos os outros enquanto negligência em meu próprio. Em vez disso, eu havia recuperado não apenas minha casa, mas eu mesmo. Eu estava pintando novamente. Eu tinha amizades significativas. Eu tinha um relacionamento mais saudável com meu filho do que nunca. Daniel apareceu na porta da cozinha, sorrindo para a visão de Margaret e eu lavando a louça juntos. Precisa de ajuda? Estamos quase terminando, eu disse a ele. Margaret estará aqui para jantar.
Devemos tentar a nova culinária tailandesa, pensei. Ele comentou: parece ótimo, eu vou definir a mesa. Fiquei cheio de orgulho enquanto ele seguia a cozinha coletando pratos e talheres enquanto assobiava para si mesmo. Ele também estava se recuperando, ficando mais forte e mais sábio. Olivia quase o arruinou. Mas ele encontrou sua própria coragem em suportar sua traição. Daniel e eu nos sentamos no pátio dos fundos, assistindo vaga-lumes no crepúsculo invasor depois que Margaret partiu e o jantar foi afastado. Assim, Frank e eu sonhamos juntos e planejamos nosso futuro em muitas ocasiões. Daniel quebrou a pausa aconchegante dizendo: eu me inscrevi naquele curso de gerenciamento de negócios que me permitiria iniciar minha própria agência. Eu respondi: isso é maravilhoso, com verdadeiro prazer. Durante anos, ele estava discutindo deixando sua carreira corporativa, mas Olivia sempre o dissuadiu, favorecendo a estabilidade de seu salário regular. Ele continuou: e eu tenho visto alguém, com cautela. Até agora, apenas café. Nada de grande, mas ela é única, fundamentada e genuína. Quando eu disse: eu gostaria de conhecê-la. Quando você estiver pronto, ele disse com uma onda. Estou demorando devagar desta vez, realmente a conhecia. Ele se virou e me deu um olhar nítido. E eu prometo, mamãe, da próxima vez que alguém propõe um brinde a enviá-lo para uma casa de repouso, serei o primeiro a mostrar a porta. Eu ri, surpreendi que a lembrança desse evento traumático não pudesse mais me prejudicar. Eu vou te abraçar nisso. Quando a escuridão desceu sobre nós, refleti sobre o caminho que seguíamos desde o chá de bebê. Tudo isso, o sofrimento, a traição, a reconstrução, nos levou a esse momento pacífico de satisfação. Olivia pretendia me desvalorizar, me remover da vida do meu filho e tomar posse da minha casa. Em vez disso, ela não intencionalmente me forneceu toda a motivação necessária para recuperar minha voz, meu espaço pessoal e minha identidade. Aos 65 anos, eu estava prestes a iniciar um novo capítulo em minha vida, um que estava cheio de arte, companheirismo, propósito e felicidade, em vez de ser enviado a uma instalação de enfermagem. Aquele em que parei de me minimizar para me encaixar nos objetivos de outras pessoas. Daniel disse: olha, apontando para as primeiras estrelas para emergir no céu desbotado. Lembra como o pai costumava nomear as constelações para mim? Eu me lembro, murmurei. Eu estava intensamente ciente da presença de Frank naquele exato momento, como se ele estivesse sentado conosco, aprovando tudo o que havia ocorrido e tudo o que ainda esperava. Eu não temia a escuridão quando a última luz do dia desapareceu. Novos começos me esperavam amanhã, talvez meu compromisso de ensinar no centro sênior e minha primeira pintura em décadas. Sem dúvida, haverá mais planejamento de paisagens com meus amigos. Minha identidade não havia sido estabelecida pela torrada desagradável de Olivia. Muito pelo contrário, isso me permitiu ser mais autêntico do que em anos. Ironicamente, eu sempre ficaria grato por isso.